Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos ao vivo com mais um Analista Sem Censura. Hoje comigo aqui, Bruce Barbosa, Renato Breia. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Opa! Prontos aí para essa última semana antes de eleições? Finalmente a gente vai poder mudar de assunto? Tomara, não aguento mais isso. Cara, sério. Eu realmente não aguento mais. Ah, foi legal. Tinha os memes, muita discussão, briga de família, briga nos grupos de WhatsApp. Foi divertido. Não, na verdade os grupos de WhatsApp se tornaram o grande fator subversivo da eleição, né? É verdade, né? A gente descobriu, né, que a eleição foi determinada pela tiazona do Zap, basicamente. Os capitalistas, não, e teve o patrocínio dos capitalistas nos grupos de família, né? Todo mundo recebeu propaganda ilegal por WhatsApp. É um negócio impressionante, é um negócio realmente impressionante. Mas a pergunta que o povo quer saber... Bom, antes disso, só lembrando, a gente está ao vivo aqui no Infomoney e a gente está acompanhando tanto o chat da Infomoney TV, quanto também os comentários no Facebook. Então, quem porventura quiser se juntar à nossa conversa é, sem sombra de dúvidas, muito bem-vindo. Mas antes disso, já vou chegar provocando vocês. A gente tem recebido com os dois pés no peito. não menos do que isso. A pergunta é, né, que é aquela que na verdade todo mundo sempre quer saber. E aí, meu filho, nessa altura do campeonato, antes da eleição, dá para comprar ou não? Dá para aumentar a posição em bolsa? Não faz nada? Vende? Compra? Como é que está a cabeça de vocês para, entre aspas, operar a eleição do bolsomito? Acho que é mais... Eu falo um pouco, você fala mais, né, Breia? Que é mais a seara do Breia, assim. Você sempre quer comprar bolsa, então... Ah, é? Porque bolsa é maravilhoso, né? O eterno comprador de bolsa. Eu acho que tem muita coisa barata, acho que sim, vale a pena comprar ainda. Tem muita gente agora tá com medo. Antes era o medo da eleição, né? Então todo mundo, eleição, não sei, vou esperar. Agora todo mundo tá com medo lá de fora, né? Então, sei lá, o Trump tá brigando com a China, ou a China tá brigando com si mesma, sei lá, injetando dinheiro na economia, o mercado sobe, cai, cada dia é uma coisa, ninguém sabe de nada, e tá todo mundo esperando. Eu, por outro lado, acho que o Brasil passou por péssimos anos durante o governo Dilma, isso melhorou um pouco com o Temer, mas a gente não começou a crescer ainda, né? A gente viu o CAGED ontem, a geração de vagas, que foi a melhor desde 2013, se não me engano. Então a gente vem gerando empregos, a economia vem melhorando um pouco. Finalmente, mas né? A gente ainda de passagem. Então, desde 2013, né? Ao prazo. Finalmente estamos pegando no tranco e ainda mas a gente ainda está com o freio de mão puxado, né? Ainda estamos crescendo, sei lá, o pessoal espera 1,2, 1,5 para esse ano. Eu tento não acreditar muito em previsão de economista, mas sei lá, chuta 1,5, entre 1,5 e 2. Então tem aquela coisa também, né? A essa altura do campeonato, né? Considerando que a gente já teve dados de IBC, daqui a pouco a gente já tem PIB também do último trimestre, até mesmo a capacidade dos economistas de errar a previsão de crescimento do ano fica limitada, né? Verdade, então provavelmente vai ficar próximo. A gente já está quase em novembro, né? Exato, o cara errar o ano não tem muito para onde ir, né? E como a maior parte do ano ainda foi muito ruim, né? Agora nesse finalzinho que parece que assim, a economia do Brasil esse ano está parecendo, sei lá, um Monza álcool no inverno, né? A gente passou ali quase o ano todo e não aconteceu nada, né? Agora parece que finalmente está querendo acontecer alguma coisa. O último trimestre é sempre bastante importante, principalmente para o varejo, né? Então, se a gente pegar no tranco agora, pode ser que a gente tenha um 19 aí bem melhor. E ano passado, lembrando que no ano passado, essa foi mais ou menos a época que o pessoal ficou bem mais otimista com a economia desse ano. Sim. Não deu certo, mas... A gente tentou, né? Dessa vez, sei lá, vai que a gente passa a Previdência. Se a gente passar a Previdência, a reforma da Previdência, antes do mito tomar posse, eu tô assumindo que a gente passou as eleições já, né? E começar com um programa de governo bem estruturado, ele já tem apoio no Congresso, né? Eu acho que tem muita coisa para andar ainda. Nunca achei que um dia eu ia ver você dizendo isso. Eu nunca achei que um dia o mito fosse falar o que ele fala hoje, então. Pois é. Nunca diga nunca. Sim. É curioso que eu estava lendo ontem, né, o plano de governo dele. Né, e assim, é aquele plano de governo para inglês. Padrão, né? Arroz com feijão. Como de todo mundo. Então acho que... Tem que mudar isso aí. Como é que ele fala? Exatamente. Tá ok? Eu acho assim, bolsa ainda tá tradeando, assim,
ainda não está, acho que talvez 100% precificada a vitória dele. O pessoal ainda tem no Brasil fundo de poço tem porão, né? Então o pessoal quer ver acontecer de verdade. Apesar sempre pode ter fraude na urna, pode estourar aí algum escândalo de última hora. Sim, mas principalmente pro gringo, né? Porque acho que o brasileiro já entendeu, né? Agora, acho que talvez pro gringo, assim, eu só posso investir na Bolsa Brasileira se efetivamente um partido que comandou o Brasil durante todo esse tempo não vai mais comandar. Então a gente não vai ter todos esses problemas que são de cunho mais institucionais, né? Até de possibilidade de novas fraudes, etc. Né? Eu acho que tem isso. Passando as eleições, aí começa a ter o que começa a pegar para a Bolsa, ver se a gente aprova a reforma da Previdência ainda esse ano, aí seria maravilhoso. Passou as eleições já, né? Sim, mas... Nem o Lula acha que o Haddad ganha as eleições. Mas... Sim, mas acho que se tirar esse... Acho que a Bolsa ainda não precifica isso, né? O que é uma aprovação da reforma da Previdência. Isso seria maravilhoso, né? Para as contas públicas, né? E aí depois, é óbvio, acho que o mercado vai começar a operar um pouco o PIB, né, que é a retomada da atividade. A gente tem visto aí os números de emprego bom, né, mas teve um recorde dos últimos 5 anos de geração de vaga num mês só, né, e também acho que o resultado das empresas, né, acho que as empresas, nesse sentido, o empresário no Brasil ele é mágico, né, porque ele pega dinheiro emprestado a maior taxa de juros, com o governo mais corrupto do mundo, com uma carga tributária absurda, tributária gigantesca. Na frente. Então, assim, as empresas no Brasil são profissionais mesmo, os caras precisam saber ganhar dinheiro mesmo, senão, assim, aqui o empresário café com leite toma porrada e morre. Né? Quer abrir um mês. Então, infelizmente tem aqueles que ao invés disso, né, arranjam um jeito de se infiltrar no governo, ficar lá chorando que o dólar tem que ir a R$6 para ganhar dinheiro, né, ou que ele tem que ter um subsídio gigantesco do BNDES, mas de fato, na média, os caras são guerreiros. Os caras são guerreiros mesmo. E aí eu acho que o que talvez preocupa mais pra frente, né, é justamente se o Bolsonaro vai conseguir montar essa equipe que todo o mercado está esperando, né? E eu acho que talvez o mais importante, né, é evitar ele ter uma boa comunicação, né, para o mercado, né? Então eleger talvez uma pessoa que vai ser essa ponta, né? O Lula fez isso muito bem, né? Então o Palocci no Lula fez esse trabalho, esse trabalho que eu digo que é comunicação com o mercado, e fez muito bem. Fez outros trabalhos muito bem também. Sim, né? Isso não veio ao caso. O Temer também fez muito bem. # chama o Meirelles. Mas você sabe que é engraçado? Na época do Lula, as assets, né, da Faria Lima aqui chamavam muito o Palocci para ir dar palestra. Eu fui numas 2, assim. E realmente, assim, era um negócio... O cara sabia se comunicar. Sabia. Lá fora também, né? Sabia vender bem para os gringos. Então, assim, eu acho que é um momento de... assim, não tem muito... É o TINA, né? There's no alternative. As pessoas vão ter que, sim, alocar uma parte dos recursos em maior risco, porque você tem uma taxa de juros no Brasil hoje muito baixa. Ela, eventualmente, pode subir aí no curto, médio prazo, mas eu acho que tem ainda gordura para tirar em bolsa, principalmente tem coisa barata que pode surpreender em termos de resultado e também porque assim é o único jeito de você conseguir efetivamente ganhar dinheiro com um CDI tão baixo, né? Então, responde para Marise Chiamuleira. E o dólar? O que podemos esperar do dólar? O dólar agora é para baixo, né? Acho que talvez por uma questão de fluxo, pura e simplesmente, né? A gente tendo consolidado, se tudo isso que a gente falou até agora é verdade, de que o gringo principalmente ainda não precificou 100% vitória Bolsonaro, e assumindo que ocorra a vitória Bolsonaro, porque nunca se sabe, né? A gente está no Brasil, você tem um efeito de fluxo por conta do investidor estrangeiro. Então, sim, em tese deveria vir mais para baixo. Se é estrutural para baixo ou não, aí é outra história que acaba dependendo muito do que se conseguir fazer ao longo dos próximos meses, do ponto de vista de reformas, né? E outros componentes, né? Mas eu considero que passado isso, assim, é estrutural para baixo, assim, pelo menos eu penso assim. Eu quero ver o que a gente vai começar a fazer se nós tivermos isso acontecendo num futuro próximo, o que a gente vai fazer quando o dólar estiver, né, nesse cenário hipotético,
lá na casa dos R$3. Aí Vai ser aquele dilema, tá, o dólar a 3, agora eu faço o quê? Eu compro ou eu vendo? No Brasil sempre é o contrário, né? A 4 tá barato e a 2 tá caro. O problema é que 3 é exatamente meio do caminho, Meio do né? caminho, né? É exatamente meio do caminho. O 3 é um bom número, hein? Obviamente, chutar onde vai estar o dólar é impossível, ninguém sabe, mas eu acho que 3 é... Eu tomei muito cuidado de como elaborar essa frase aqui para ninguém achar que eu tô fazendo uma previsão de que o dólar vai a 3. Eu tô imaginando o que é que a gente vai pensar se porventura for. Mas eu tenho até uma outra... Eu tava pensando nisso outro dia, né? Foi assim, o pior vai ser assim, o que a gente vai fazer, né? Nossa, assim, acho que eu vou mandar a gente embora para casa, porque se a bolsa foi para 110 mil pontos, o dólar para 3, o juro fechar completamente, não sei onde a gente vai conseguir ganhar dinheiro no mercado. Então, assim, eu fico imaginando o que a gente vai fazer para isso. Sempre tem alguma ação largada que o seu site acha que é ruim, mas na verdade é boa, que dá pra botar dinheiro. Da mesma forma... Mas é muito mais micro, né? Porque Sim, a gente ainda não é micro. Não, Não, mas esse negócio de ficar olhando a eleição, que tá todo mundo agora acostumado com Dilma, Temer, eleição, tipo, isso tem que acabar, cara. Não, tipo, pelo tem contrário. que pensar na empresa. Eu tô com uma negócio. saudade desgraçada de pensar em empresa, porque ao longo dos últimos anos, eu nunca mais vou esquecer. O Stuhlberger, há alguns anos, ele foi muito... Né? O Stuhlberger, leia-se, a equipe do Verde, né? Foi Verde muito... é um fundo de investimento de maior sucesso na história do Brasil. Eles foram muito felizes lá atrás, não sei mais em que ano foi, quando eles cravaram que a gente estava começando um bull market in politics no Brasil. Porque dali para frente os microfundamentos ficaram completamente de lado, a gente começou a olhar para o que acontecia em Brasília, ponto. E eu sinceramente espero ansiosamente pelo final dessa etapa que a gente possa voltar a olhar full time para o que está acontecendo em empresa, catar empresa esquecida, barata e identificar também, que eu acho que vai ser uma coisa que vai acabar acontecendo, empresa injustificadamente cara. Verdade. Isso vai acabar acontecendo. Não, e tem outra coisa, Brasil caro, manda o dinheiro em dólar, manda para fora, nos Estados Unidos sempre tem, os Estados Unidos é um mercado gigantesco, sempre tem coisa barata, sempre tem coisa boa para comprar. Agora, Ricardo, faz uma previsão aqui pro Flávio Luiz Beretta. E depois... Nossa. É uma previsão mesmo que ele pede. E depois, e o dia depois de amanhã, ou seja, depois da eleição, o que vocês preveem para Forjas Taurus e Petrobras? O Beretta quer saber de Taurus, é isso mesmo. A sua previsão para o dia depois da eleição sobre Taurus. Eu não me arrisco a fazer previsão para o dia depois da eleição sobre Taurus. Porque assim... E nem sobre Petrobras, para ficar bem claro. Porque assim, basicamente o Beretta tá me pedindo para imaginar o que vai ser o psicológico do investidor no dia depois da eleição. E assim, psicológico do investidor pode ser qualquer coisa, entende? Né? Eu já escrevi, né, bem recentemente, né, mais um relatório sobre Taurus, né, em que eu recomendei vender em um nível de preço já substancialmente ultrapassado por tudo que aconteceu ao longo dos últimos dias. Por que isso? Na minha visão, exatamente porque o psicológico do investidor ele cega em determinados momentos qualquer questão de fundamento. Então, assim, se Taurus vai subir ou se vai cair no dia depois da eleição, eu francamente não sei. O que eu realmente acredito é que, do ponto de vista de fundamento, já está caro. Já está caro, inclusive, com um bom espaço, entende? Né? Esse relatório está disponível, inclusive, lá na Nord Research, para quem quiser baixar. Esse relatório é gratuito. Né? Quem quiser ver o que escrevi a respeito da minha malvada favorita, né? Não foi pouco trabalho que Forjas Taurus me deu ao longo aí dos últimos 15, 16 meses, talvez. Acho que foi mais ou menos isso desde que eu falei em Taurus a primeira vez. Mas enfim, está disponível lá esse relatório gratuito para quem quiser ver. Quer arriscar Petrobras? Faz uma previsão de Petrobras. Eu me recuso a falar de Petrobras. Eu, assim, não tenho condições de opinar de Petrobras e muito menos a respeito dos fatores psicológicos que vão estar na cabeça do investidor no dia após a eleição. Mas em geral é o play de menos corrupção nas estatais, assim, tende a favorecer as estatais, né? O problema é que a gente ainda está subsidiando o combustível, né? Então tem que ver o que o nosso maravilhoso presidente vai fazer. Se ele vai gostar de subsidiar combustível e talvez continuar com isso, ou se ele vai... Sim. Eu acho que o Paulo Guedes não vai deixar ele fazer isso de qualquer jeito, mas nunca se sabe. Nunca diga nunca. Nunca diga nunca. Assim, eu acho que também é importante falar que é muito perigoso, né? Você operar
em cima desses grandes Exato, dilemas do exato. mercado, né? De falar assim, olha, agora acabou o risco de corrupção na Petrobras ou nas empresas estatais, então é para cima toda a vida. Né? Ou talvez ainda pior do que isso, exatamente, né, essa cilada que o Beretta mandou pra gente, que é o que é que as pessoas vão achar naquele dia em particular. Sim. Ou seja, a bolsa naquele dia vai subir ou vai cair. Assim, gente, em bom português, na minha visão, uma das maneiras mais fáceis de perder dinheiro no mercado é tentar acertar a bunda da mosca. Sim, e também operar com essa história de jornal, assim, sabe? Jornal política, assim, acho que é uma das piores coisas que você pode fazer. Concordo. Agora que o PT foi embora da Petrobras, agora a Petrobras vai subir para sempre, né? Foi até curioso que um amigo meu me perguntou, né? Falou assim, me fala aí uma estatal que não seja elétrica. Né? Porque então assim, ele queria operar. Ele ia comprar estatal. Ele queria comprar estatal, mas não elétrica, porque ele vê um risco nas elétricas por conta de algumas coisas que o Bolsonaro falou de Eletrobras, principalmente, né? Que ele não vai privatizar, assim, né? Então uma análise muito simplista, né? Sim. Assim, pode te botar numa cilada assim, all the way, né? Não só simplista, como incorreta, né? Tipo assim, o cara tá imaginando um futuro, que ele fala, na minha cabeça o futuro vai ser esse. Definido o futuro, eu volto e falo como que eu vou ganhar dinheiro quando esse futuro acontecer. O problema disso é que, tipo, ninguém sabe prever o futuro, ou ninguém consegue prever o futuro. Então, muito pouco provável que esse futuro se torne realidade, né? Fora os outros milhões de coisas que vão acontecer e o cara não viu. Então, eu acho uma péssima forma de pensar em investimentos. A melhor maneira acaba sendo realmente você olhar para o preço hoje, tentar construir um julgamento a respeito de se esse preço vale a pena ou não, né? Ou em outras palavras, vamos lá, tá barato, compra, não tá barato, não compra, é isso, tá ok, entende? Se for bom e barato, melhor ainda. Em alguns momentos você vai conseguir comprar coisa boa e barata, em alguns momentos você vai ver coisa que não é boa, mas que o preço tá tão errado, tá tão assimétrico que vale a pena entrar. Tão caro, que a gente tem muita coisa boa, muito cara, tem muita coisa ruim, muito cara, que nem você falou de Ford Taurus. Sim. E tem outra pergunta aqui do... perdi. Rafael Riquelme. Será que ele é primo do Riquelme? Ricardo, VEG vale a entrada? No nível atual de preço não sei te dizer. Vou dar uma olhada. É uma que é boa, mas eu acho cara. Disclaimer... Tipo 20 vezes EBITDA. Vamos lá, disclaimer número 1, eu tenho VEG na física, tá? Disclaimer número 2, eu não tenho olhado recentemente, eu prefiro não opinar. E então, quais são as 3 ações para entrar agora na bolsa para você ficar milionário o ano que vem? Uma não é VEG, a outra não é Ford Taurus e a terceira não é Petrobras. Não, só para colocar aqui. Não. Também não é Banco do Brasil, que o Márcio Ricardo Martins aqui falou. As três ações que a gente colocou como as nossas preferidas para esse momento são ações que são ótimos negócios e estão bastante baratas. A primeira é Itaú, ou Itaúsa, né, que é uma forma de investir em Itaú. Itaúsa é uma holding que tem ações de Itaú, que é um colosso, é o banco mais lucrativo do Brasil. Passou pela crise gerando cada vez mais lucros. O que mais eu posso falar de Itaú? Itaú não é um banco que ganha muito dinheiro emprestando dinheiro. Emprestar dinheiro é um business ruim. Itaú ganha muito dinheiro com o negócio de seguridade e serviços, que é um negócio tanto mais estável e seguro, quanto muito mais lucrativo que o negócio de crédito. Então, mais ou menos 65% dos lucros do banco vem dessa linha. A segunda é Unipar. Unipar é uma química, que é quase vou colocar entre aspas, um monopólio, porque ela fabrica um produto que pode ser usado para fazer explosivos, então ela meio que não tem competição. O produto dela é dolarizado e ela é tão barata que, tipo, independente do valor do produto dela lá fora, que está alto, por sinal, caiu um pouco agora, mas ainda está bem alto. A empresa gera 1 tonelada de caixa e dá um montão de dinheiro para os acionistas. Já subiu bastante, mas ainda tem potencial de subir muito mais. E a terceira é Vulcabras. Vulcabras que fabrica os tênis da Olímpicos. Então muita gente fala, mas eu não gosto do tênis da Olímpicos, nem eu. Mas a empresa é bastante lucrativa fazendo os produtos que faz. E ela compete com as empresas que importam produtos. Então o dólar mais alto para ela, na verdade, melhor, apesar das ações terem caído. Para a gente foi muito mais fluxo. Hoje a empresa não tem mais dívida, então ela teve muitos problemas lá atrás, parece que aprendeu, então hoje não tem mais dívida, negocia, 7 vezes lucro, 6 vezes EBITDA, um negócio assim, tipo, bem barata, muito barata. Tem todo o potencial de pagar
enormes dividendos no futuro próximo, ela não pode pagar agora por causa de prejuízo acumulado, então assim que ela conseguir passar isso, ela vai conseguir pagar enormes dividendos, e é uma enorme aposta no consumo interno, né? Então o PIB é na veia. Mas você jamais vai se atrever a dizer, não, essa aí vai subir no dia após a eleição. Eu não tenho a menor ideia do que vai subir no dia após a eleição. Assim como a gente não tem a menor ideia de quando vai subir, sei lá, a Vulcabras, por exemplo. Simplesmente ela está barata e temos expectativa de que em algum momento ela deixe de ser barata, ou se torne menos barata, ou se torne cara, enfim. Um negócio legal de falar sobre isso é assim, o que a gente analisa, né, eu posso falar por nós três, imagino, a gente não analisa ações, então a gente não sabe o que as ações vão fazer, a gente analisa empresas. Exato. Então a gente olha o que as empresas vão fazer. Se você olhar o que eu real. falei, o único momento que a gente fala sobre as ações é que elas estão baratas ou caras. O resto é toda análise em cima de resultado de empresa, se a empresa é boa, se o negócio é bom, se o negócio cresce, se é alavancado, se tem muito risco, se não tem risco. Mas em cima do negócio, as ações no mercado, a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer. E não só isso, mas assim, a ordem cronológica de quando você explica o teu raciocínio, o preço ser o último, justifica toda essa questão, né? Porque Sim, assim, não é por acaso. muitas pessoas falam assim, este papel está barato. Aí eu falei assim, mas por que está barato? Eu falei assim, não, porque eu tô vendo aqui, eu acho que tá barato, né? Caiu, né? Provavelmente ele viu que caiu e por isso que tá barato. E aí depois ele arranja um argumento de fundamento para justificar toda essa história. Exatamente. Inventa uma história, Inventa uma história para justificar o preço, né? Então assim, quando você começa olhando a empresa e depois você olha, assim, você pode chegar no final e falar assim, essa empresa é ótima, mas assim, olhei o preço, não é um momento bom porque não reflete essa história que eu tô pensando. E isso acontece aos montes, diga-se de passagem. É o que mais acontece. É o que mais acontece. Inclusive foi o que eu escrevi na news, né? Na nossa news, quem tiver interesse, www.nordresearch.com.br, foi exatamente sobre isso. Tipo, as pessoas fazem julgamento de valor sobre o preço da ação. O preço da ação não é o que a gente fala preço, né? O que a gente fala preço é o quanto a gente paga pelos resultados, não é o valor da ação no mercado. O negócio pode dobrar ou pode cair pela metade e continuar caro ou barato, não faz muita diferença. O mercado faz loucuras, então depois de um tempo, quando você acostuma, começa a ver o que o mercado faz algum sentido, mas... E faz loucuras mesmo. Loucura, 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 como diria Luciano Huck. Que o diga Forja Taurus. Mas enfim. Temos mais uma última pergunta aí? Vou jogar 3 aqui, aí vocês respondem o que vocês acharem mais legal, mas 3 assim, tóxicas. Nossa, lá vem. Gerdau Metalúrgica, se bem que é capaz de você gostar de Gerdau Metalúrgica, né? Não tenho nada contra, não. Celesc é tenso. E Login. Gerdau Metalúrgica. Eu acho que se você olha especificamente para o negócio de siderurgia e metalurgia, você está vendo uma dinâmica muito boa nos Estados Unidos. Tá? Eles já vêm consistentemente alguns trimestres mostrando resultados muito bons na unidade América do Norte. As demais operações de aços especiais, operações da América do Sul, exceto o Brasil, elas andam bem. Onde você tem espaço para melhorar resultados de Gerdau é exatamente na Operação Brasil. Isso depende de quê, basicamente? Depende de retomada econômica. Se a gente tiver a formação de uma expectativa de que finalmente a gente vai ter retomada de investimentos em infraestrutura no Brasil, construção civil, etc., etc., ou seja, segmentos que demandam aços longos, você pode ter uma melhora de resultado em Gerdau, sim. Quando você olha para a Gerdau Metalúrgica contra a Gerdau SA, ou seja, Goal contra a GGBR, a única coisa que tem que ficar atento é que, assim, da mesma maneira que você tem lá Itaúsa e Itaú Unibanco, a Gerdau Metalúrgica ela é uma holding, tá? Ela não tem atividades operacionais e o principal ativo dela é a Gerdau SA. Né? No caso lá da Itaúsa tem outros ativos, mas o principal ativo é o Itaú Unibanco. Então, é muito importante olhar, na verdade, quanto que está valendo a Gerdau Metalúrgica, em termos de valor de mercado, comparado com quanto está valendo a Gerdau SA. Eu não tenho aqui, tá? Mas eu vou dar uma olhada em como que está a relação entre elas e eu comento nos próximos dias no Nord Insights. Ótimo. Que é a nossa newsletter diária. Nossa newsletter diária, né? Para ter como dar um retorno aqui para vocês. Eu vou falar rapidamente de Celesc, então só vou aproveitar que Celesc é engraçado. Celesc é o maior value trap que a gente usa no Financeiros, né? Que é uma armadilha de valor da história do Brasil. Tipo, é a maior que eu conheço. Vocês conhecem um value trap maior ainda.
É tipo assim, é uma ação Cara, que é pior barata, que conheço, mas eu não vou foi falar barata nada, não. E sempre vai ser barata. Você quer recomendar, né? Já recomendei. A ação... Ah, então eu sei qual é. A ação é, tipo, ela sempre foi barata, meio que injustificavelmente barata. Na verdade, é justificável porque ela é estatal e o Estado tende a dar aquela... como é que eu vou falar? Aquela tungada. Aquela, entendeu? Com os minoritários, então é aquela ação que, tipo, cara... Pode até ser que suba e eu queime a língua, mas assim, é difícil que o pessoal confie nela e resolva comprar. Logo, ajustando o seu valor ao valor que, tipo, digamos, entre aspas, normal, né? Ou que deveria ser. Perfeito. É isso então, Vaguinho considerações finais? É isso aí. Compre muita bolsa. Sem considerações finais, aumenta a alocação em bolsa, não A aumenta. eleição já foi, ignore o exterior e compre muita bolsa. E vamos começar a pensar em temporada de resultados, que é um negócio que eu sinceramente estou com saudade. Verdade. Gente, muito obrigado por nos acompanharem. Voltamos na próxima terça-feira com mais um Analista Sem Censura. Bons negócios. Tchau.